1 Samuel capítulo 30. Quem já achou, fala glória a Deus. Se você não achou, fala misericórdia. Teve uns dois aí, hein? Para quem não achou, 1 Samuel está antes de 2. Essa piada vai acompanhar o ministério todo, né? Obrigado. A gente tem falado um pouquinho sobre Davi aí, né? Embora sempre, em toda a ministração, a gente procura apontar a Cristo, mas a gente tem meditado um pouco sobre Davi. Tem alguém que consegue ouvir um pouquinho mais sobre ele, não? O texto diz assim, ó: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que se lá achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vou ler de novo. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vamos para o verso 16. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Verso 19 diz assim: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Meu Deus! Tudo Davi tornou a trazer. Vou precisar de ajuda hoje, hein, igreja? A gente conhece um pouco da história de Davi. Eu vou recapitular em 1 minuto o que a gente tem falado esses dias. E Davi foi o maior rei de Israel. Davi
foi um homem escolhido por Deus. Davi é um homem que Deus fala, é um homem segundo o meu coração. A gente conhece a respeito da história de Davi. E teve aquela luta, né, que ficou marcada contra o gigante Golias, seu inimigo filisteu. E a gente entendeu e pôde falar sobre isso por esses dias, como essa luta foi determinante. Ali fez um corte, separou o Davizinho do Davizão, não é verdade? E só que o que é interessante é que Davi, mesmo sendo ungido, né, rei, mesmo carregando a promessa do Senhor, quando ele desceu ali naquele campo de batalha diante do gigante, ele não tinha descido ali para lutar. A gente falou sobre isso. Quando ele desceu ali naquele lugar, ele não foi para lutar, ele não foi preparado para uma guerra. Israel estava em guerra ali, havia uma afronta, né, um embate entre Israel e os filisteus. O Golias já 40 dias afrontando o exército de Israel, mas Davi, quando ele desceu, ele não desceu para guerrear. Ele desceu debaixo de uma palavra do seu pai, que dizia assim, vai e leva comida para os seus irmãos, vai e leva alimento para os chefes, né, de exército. Então ele desceu ali para servir. Então Davi, quando desceu ali, ele desceu para servir os seus irmãos. E a gente pôde pensar sobre isso, que nunca nós vamos derrubar os nossos gigantes, se antes a gente não aprender a servir nossos irmãos. O problema é que a gente é empurrado para esse lugar onde, porque a luta contra o Golias me dá destaque, me dá visibilidade, ela constrói o meu nome, ela me dá fama, ela separa o Davizinho do Davizão, ela faz um corte, né, e me leva a um novo nível, um novo patamar, e todos nós desejamos viver esse ponto de transição na nossa vida. Só que o interessante é que Deus, Ele quer nos preparar para que nós possamos servir. Davi carregava uma promessa gigantesca de que seria o rei de Israel, era o escolhido do Senhor, e se torna um homem, né, notável, um homem que é referência, um homem que é influência. Só que ele pôde encontrar o seu gigante e de fato despedaçá-lo, vamos dizer assim, derrubá-lo por terra, quando ele estava se preparando não para lutar, mas quando ele estava se preparando para servir. E o nosso Jesus nos ensinou a respeito disso. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Que quer ser o primeiro, seja servo de todos. Jesus nos chamou para servir. Ele, sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, veio à terra, viveu como homem, morreu, morte de cruz. Ou seja, e veio e serviu, deu o maior exemplo que nós podemos tirar de Jesus, quanto homem, caminhando sobre a face dessa terra, é o serviço, veio para servir. Veio para servir. Então a gente pode pensar sobre isso, e o quanto Deus quer gerar em nós um coração de servo, porque eu sei que tem um rei, uma rainha, que existe dentro de você, um homem, uma mulher que é chamado por Deus, um homem, uma mulher que carrega, né, uma unção que vai tocar e abençoar vidas, vai cruzar, né, alcançar lugares, vai transformar o ambiente desses lugares. Eu sei que existe dentro de você esse homem, essa mulher, esse rei, essa rainha, o embaixador do reino sobre a face dessa terra, que faz a diferença mesmo no lugar onde Deus te envia, no lugar onde você chega. Só que, meu irmão, dentro de nós, ainda que num lugar esteja habitando esse homem, essa mulher, a gente nunca pode deixar de olhar e observar e alimentar e trabalhar por aquele menino que serve, por aquele Davi que ainda que carrega o óleo, né, da unção sobre a vida dele, não esquece de servir seus irmãos. A gente pode falar sobre isso, e o quanto Deus está nos forjando para isso, e o quanto Deus espera que nós possamos chegar num culto como esse, de fato, receber a palavra, adorar o Senhor, voltar para nossa casa, mas não voltar para nossa casa sem se lembrar de quem esteve sentado do nosso lado. Muitas vezes a gente nem repara, e Deus coloca pessoas ao nosso lado, é a oportunidade de nós podemos servir. E no último domingo a gente pôde falar sobre Davi já no fim da sua vida, quando Abissai ali, quando ele vê cercado também por um gigante, Abissai vem e salva Davi. A gente pode falar sobre outras coisas, mas eu quero parar aqui.
E da mesma forma como Deus nos chamou para servir, como Deus também levanta homens que no momento em que homens e mulheres, no momento em que a gente se vê cercado, como diz o nome Abissai, que é presente do Pai, Deus levanta homens e mulheres que são presente dele mesmo na nossa vida para nos servir, para nos devolver toda a semeadura. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Palavra que o Roger ministrou agora, o pastor Roger ministrou agora na oferta. E o que você semeia, você vai colher. Então, meu irmão, saiba que se você viver sua vida e olhando atentamente aos seus irmãos e servi-los, em algum momento você vai ser servido. E o serviço que te retorna te livra da morte. Foi o que aconteceu com Davi. A colheita sempre é maior do que a semeadura. Eu já falei sobre isso. Você pega uma semente, põe na terra, cresce uma árvore, a árvore dá diversos frutos. Você abre uma semente, você abre o fruto, dentro do fruto, 4, 10, 20 sementes. E aí você pega todas as sementes e põe em terra de novo. E daqui a pouco você tem em São Paulo inteiro, Brasil inteiro de plantação a partir de uma semente. A colheita, ela sempre vai ser maior do que a semeadura. E o inimigo, sabendo disso, então ele vai se levantar diante de nós para o quê? Para nos impedir de semear. E pode ficar tranquilo, isso não é palavra de dízimo e oferta. Eu não vou pedir para você contribuir mais uma vez. Isso não fala só de finanças, tantas áreas da nossa vida. Quer ter um casamento extraordinário? Sirva a sua esposa e saiba que toda semente que você lança, você vai colher. Quer ter um casamento incrível? Sirva seu marido. Quer ter uma família abençoada? Sirva seus filhos, sirva seus pais. Deus nos chamou para servir, sem esperar nada em troca. E porque servimos, sem esperar nada em troca, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar, elas vão vir na nossa direção. Só que entre a promessa e o momento em que Davi se senta no trono e está vivendo, o momento extraordinário da vida dele, o cumprimento da promessa, a realização, enfim, tem um processo. Talvez você está aqui nessa manhã sentado e você está vivendo o momento da realização da promessa. Talvez você acabou de receber uma promessa de Deus e não sabe como isso vai suceder. Talvez você já recebeu há um tempo, olha para a sua vida e vê o que você está vivendo é diferente do que Deus te disse, você está no processo. E glória a Deus que a gente está num ambiente onde o Espírito Santo de Deus se move, onde a palavra de Deus é pregada. Eu ainda creio no poder do Espírito Santo, eu ainda creio no poder da presença de Jesus Cristo, eu ainda creio no poder do Evangelho. E num ambiente como esse, onde cada um vive o melhor momento da sua vida, ou o pior momento da sua vida, a mesma palavra fala com os dois. A mesma palavra alcança os dois corações. A mesma palavra vai falar tanto com aquele que vive um momento extraordinário, como aquele que está passando o vale, o deserto da vida dele. E a nossa oração é: Deus, fala conosco nessa manhã. Porque um homem pode subir aqui e trazer um discurso bonito, ter uma boa oratória e tal, e isso não muda a nossa vida. Mas se a palavra de Deus for anunciada, o Espírito Santo se mover, encontrar um lugar no nosso coração, onde uma semente pode ser depositada, meu irmão, nossa vida é transformada. Eu falo sobre isso porque eu sou prova disso. Já falei, a gente não esqueci do texto, a gente já vai voltar aqui, mas abrindo um parênteses para pontuar. Tive minha vida mudada, transformada mesmo, a partir de um culto como esse, como a gente está aqui. E eu te falo mais, era um culto que eu nem queria estar. Se dependesse de mim, eu não estava lá. Eu fui empurrado para aquele culto. Mas já que eu estava... E aí com o coração, com os ouvidos abertos, a palavra foi entrando, o coração estava fechado, mas o ouvido estava aberto. E a palavra foi entrando e ela foi batendo assim, batendo. Até uma hora que ela bateu de um jeito que o coração abriu. E a palavra foi entrando. E aí com o coração aberto ela entrou e encontrou um lugar. Aquele dia eu gosto de brincar, que eu voltei para casa, me olhava no espelho, era o mesmo dente torto, era aquele mesmo homem, o tamanho do nariz era o mesmo, sabe, olhava aquele mesmo homem, só que algo aqui dentro tinha mudado.
Então eu quero te dizer algo, você não está aqui à toa. Talvez você veio aqui e nem queria ter vindo. Na agenda de Deus já estava preparado esse momento. Então abre o seu coração, porque Deus quer falar contigo. Em nome de Jesus. E capítulo 30 então de 1 Samuel. A gente está nesse processo entre a promessa e o trono. E é um momento em que Davi por alguns anos está sendo perseguido pelo rei Saul, né? E pelo exército de Israel, pelos soldados de Saul. E é incrível como aquilo que era promessa de Deus, que você vai reinar sobre Israel, agora vê o reino de Israel perseguindo Davi para matá-lo. Vê como muitas vezes não faz sentido aquilo que Deus fala com aquilo que a gente está vivendo. Deus prometeu o reino de Israel para Davi, e Davi está vendo o reino de Israel correndo atrás dele para matá-lo, para tirar a vida dele. Por isso que crente não se move por circunstância. Porque a circunstância pode ser totalmente diferente daquilo que Deus te disse. Crente não se move por circunstância. Talvez você está aqui nessa manhã e desesperado por uma coisa, circunstância. E Deus está falando para o seu coração nessa manhã, crente não se move por circunstância. Filho de Deus não se move por circunstância. Circunstância pode estar totalmente diferente do que Deus disse. Crente se move por aquilo que Deus disse. Filho se move por aquilo que o Pai mostrou, que o Pai falou, que o Pai disse. E se Deus disse, ainda que você olhe para a situação que você está vivendo e veja totalmente diferente, continue crendo. Porque assim como eu aprendi, é assim que eu ensino, é assim que eu busco viver, os meus ouvidos têm informações que os meus olhos não têm. Se eu for caminhar por vista, meu irmão, eu vou paralisar diante de muitas coisas. Só que glória a Deus que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O justo não vive pela vista, ele vive pela fé. Meu irmão, não tente caminhar por aquilo que os teus olhos querem te mostrar, quer apontar, quer revelar para você, mas caminha por aquilo que você tem ouvido de Deus. Os seus olhos vão tentar mentir para você a todo tempo. O que Deus te falou é a verdade. Ainda que os seus olhos te mostrem a realidade não é a verdade. Em algum momento na história, a realidade vai ter que se prostrar diante da verdade. Em algum momento na história, a realidade vai ter que se prostrar diante da verdade. Em algum momento da história, meu irmão, o enfermo, a enfermidade vai ter que se prostrar diante da cura. Não é a circunstância que nos move. Não é a realidade que vai me ditar, me dizer onde eu vou, onde eu deixo de estar. Não, é a verdade de Deus, é a verdade de Deus que eu preciso. E quando eu decido caminhar pela verdade de Deus, a realidade do mundo vai ter que se prostrar a ela. Porque o Deus que eu sirvo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Continue confiando, continue crendo. E Davi se viu encurralado e ele acabou fazendo uma besteira, ele se aliou aos filisteus. E os filisteus, reconhecendo que Davi era aquele homem que derrotou o gigante Golias, sabendo da situação também, né, de Saul e que o perseguia, então Israel não cabe para Davi, mas a Filístia também não cabe para Davi, porque muitos eram desconfiados diante dele. Então a gente vai arrumar uma terra para esse homem, para que ele possa se proteger, para que ele possa se esconder, é nosso aliado, mas nem todo mundo, né, confia em Davi, e ele também não pode voltar para Saul, então Ziclag vai parar nas mãos de Davi. Davi, com os seus homens, vai habitar naquela terra. São aqueles 400 homens que ele treina ali na caverna de Adulão, onde ele pôde conhecer e treinar e ali capacitar aqueles homens. E agora ele vai com esses homens, junta-se mais 200 que estavam ali naquela cidade, e Davi tem 600 homens à sua disposição, fora as mulheres, fora as crianças. E Davi enfrentava os inimigos do exército de Israel, mas
para o rei filisteu, ele dizia o quê? Que estava enfrentando Israel. E saía para a batalha e vencia os inimigos de Israel, mas para o rei ele dizia que era o povo de Israel que ele estava enfrentando. E ele vai crescendo em prestígio diante do rei filisteu, ele vai crescendo, né, em aliança e tudo mais, mas também vai enfraquecendo seus inimigos, porque ele sabia que tinha uma promessa, que reinaria sobre Israel, e se ele estava enfrentando os inimigos, ou seja, enfraquecendo seus inimigos, já estava trabalhando e enxergando a longo prazo. Chega um momento da história, que é esse momento que nós estamos aqui. Eu tenho alguns minutos para compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Onde agora os filisteus vão enfrentar Saul e o seu exército, vão enfrentar Israel. E Davi se coloca à disposição, eu vou junto para enfrentar. E o rei doido para levar, porque ele conhece a unção, né, que Davi carrega de guerreiro, e quantas vitórias, né, Deus tem dado àquele homem, então ele quer levar Davi. Só que os príncipes, isso está no capítulo anterior, verso 29, os príncipes dos filisteus, eles não concordaram, porque eles tinham uma desconfiança no coração a respeito de Davi. Então fala comigo essa palavra, desconfiança. Era só para saber se você estava aqui ainda, eu já tinha ido embora. Tinha desconfiança no coração. E eles não aceitam. O rei volta para Davi e fala, ó, você não vai poder subir para guerrear conosco. Aí Davi até pergunta, mas o que eu fiz? Que o rei não quer me levar? Não, eu sei que você tem sido bom comigo. E a gente tem tido essa aliança, e glória a Deus por isso, mas os príncipes filisteus, eles têm desconfiança. Eles falam que se vocês forem conosco à guerra, em algum momento, vocês vão virar a casaca e vão nos enfrentar em nome de Israel. Então a desconfiança. Então, ou seja, Davi não teve autorização, não teve permissão. Não sei quais eram os planos de Davi, mas ele quis ir contra Saul. A gente pode aqui traçar diversos tipos de interpretações, mas o que se encaixa para mim, um momento na nossa vida em que a gente parece que cansa de esperar pela promessa de Deus, e a gente não vê a hora de se mover e fazer por nós mesmos aquilo acontecer. Pode ter sido um outro plano, e de fato ser o que o rei falou, e Davi aproveitar daquele momento, pode ser. Só que quando eu olho para a minha vida, e aí a gente sai do título ali de Pastor Hugo, porque às vezes Pastor Hugo vai passar para você a imagem de um homem, meu irmão, que nunca falha, que vence todas as batalhas, que sempre está de pé, nunca está prostrado, não tem desafio nenhum. Mas eu quero te dizer que não é assim. E eu também tem hora que oro para as promessas de Deus, e eu também sou seduzido a caminhar pelo aquilo que os meus olhos veem. Muitas vezes eu entro em crise, porque o que eu vivo é diferente daquilo que Deus falou. Por isso é tão fácil a gente pregar a respeito de fé, tão difícil é viver sobre ela. Só que nosso esforço é para que a gente viva por fé, porque a única forma de agradar a Deus é viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é possível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez por isso Deus te empurra para lugares onde você precisa manifestar a fé que você tem nele. Essa palavra está fazendo sentido, meu irmão, minha irmã, para você? Davi então não tem autorização, ele não tem permissão. Não sei quais eram os planos dele, mas ele não tem permissão. Fala assim, ó, não tem permissão. Dá para ser melhor, tem mais gente aqui que fala assim, não tem permissão. Olha só, o rei, os homens não permitiram. Só que guarda algo no seu coração. A última palavra vem de Deus. E Davi volta. O rei fala assim, ó, vai, deita, dorme, descansa. Amanhã logo cedo, vocês voltam para a terra de vocês. E Davi fez dessa forma. Ele volta, no outro dia bem cedo, quando clareia o dia, ele já sai e retorna para Ziclag. E talvez a esperança desses homens
que já estão há algum tempo fora das suas terras, é chegar e ser abraçado pela mulher, é chegar e ver o filho correndo na direção para dar um abraço. Você já está um tempo longe, já vem de muitas guerras, a última você não foi permitido participar, mas você já vem de muitas batalhas, você está cansado, está voltando para sua casa e tudo que você espera é encontrar um conforto. E Davi voltando, buscando conforto, ele tem que lidar com mais um conflito. Quando ele chega aí de longe, ele começa a ver a fumaça. E o que está acontecendo? E vai aproximando e não tem aquele canto, aquela música, que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Não tem tambor tocando. Não tem um Robson no teclado, fazendo aquele fundinho, que a gente sente a presença de Deus, sabe? E você chega e aquela fumaça grande. Quando chega, minha esposa não está, meus filhos não estão. Quando eu olho para a cidade destruída, eu olho para a cidade queimada, e aquilo que a minha expectativa e esperança era de alívio, de conforto, chegar, ter o braço da minha esposa, ter aquele feijãozinho que só ela sabe fazer. Nada disso. O que era esperança se torna em desespero. Cidade queimada. As mulheres e os filhos foram levados cativos. Os bens, os despojos foram tomados. Não teve cantoria, aliás, teve grito de choro, lágrimas de desespero. O texto que nós lemos diz assim, que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Ziklag representa isso na nossa vida. Quando a gente volta de uma frustração, acabou de não ter permissão, não teve sucesso, eu não pude avançar, e quando eu penso que nada pode piorar, vem uma outra atacada. Eu vim pregar para seres humanos aqui nessa manhã. Queria te dizer que a vida de seguir a Jesus, de servir a Ele é um mar de rosas. Eu queria te dizer isso, mas não é. Não é. E quando a gente está acabando de se recuperar, talvez de uma frustração, vem uma má notícia. Acabou de uma porta se fechar e quando eu estou me recuperando, chega uma mensagem. Só que eu quero te dizer, meu irmão, não viva pelas circunstâncias, porque seu Deus não está preso a nada disso. E pelo seu Deus, o seu Pai não está preso a nada disso. Ele quer te libertar de toda circunstância que insiste em te puxar para baixo, te fazer baixar a cabeça, te fazer desistir. Ziklag representa esse lugar. Porque a palavra Ziklag no original, ela quer dizer um vai e vem, é um zigue-zague mesmo. Onde a gente dá voltas, e parece que não sai do lugar. É trecho sinuoso, de muitas curvas. Onde você acaba de sair de uma curva e logo na sequência tem uma curva mais fechada ainda. E Davi ainda não está sentado no trono, mas ele tem a promessa. Só que ele tem que passar por Ziklag. Não queira reinar sem viver Ziklag na sua vida. Deus está te construindo, Deus está te fortalecendo, Deus está te forjando. E Davi, meu Deus, o tempo está acabando. Igreja, ora, que a gente precisa ser rápido aqui. E Davi chega e vê aquilo e o choro é forte. Agora, o líder dele quer o matar. Os seus aliados não querem ele ao lado. A esposa foi levada. Os filhos também foram levados. A cidade está queimada. Essa é a situação de Davi. E agora aqueles 600 homens que estão com Davi,
querem apedrejá-lo. Olha a situação de Davi, não tem para onde correr. E quando na terra você não encontrar lugar para onde correr, olha para o alto. O texto diz assim que Davi se reanimou no Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e essa manhã a palavra que Deus tem para você é: você precisa se reanimar no Senhor. Quem se reanima? Alguém que já estava animado e hoje não está mais. E como então me reanimar? Só tem uma forma, no Senhor. Davi está nos ensinando. Só tem uma forma de se reerguer. Só tem uma forma de se reanimar. É na presença dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa se reanimar no Senhor. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Olha para o seu irmão e fala assim: quer a palavra de Deus para a vida dele? Fala assim: você precisa se reanimar no Senhor. O ânimo só vem dEle. É só Ele, meu irmão, que pode fortalecer. É só Ele que nos põe de pé. É só Ele que levanta a nossa cabeça. E nesse contexto de Davi, não tinha para onde correr. Cidade está queimada, os bens foram tirados, família foi tirada, mulher, filho, tudo. O líder dele quer matar ele, os aliados não querem ele presente, ele não tem para onde correr. Os homens que estavam com ele, leais a ele, querem apedrejá-lo, porque todos estão passando por um momento de maior angústia. Os homens também tiveram as mulheres levadas, os filhos, querem matar Davi. E Davi não tendo onde se agarrar. Meu irmão, você não precisa se agarrar em mais nada. Você precisa se agarrar em Deus. Você precisa se agarrar em Jesus. Você precisa se agarrar na palavra. Quando você corre para esse lugar, e Davi, ele se reanimou no Senhor. E aí ele ora. Davi disse, verso 7, Abiatar, me traz a estola sacerdotal. E ele põe a estola sacerdotal. E não dá para a gente entrar nisso por conta do tempo. Ele vai e consulta o Senhor, dizendo: olha a oração de Davi: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Eu vejo Davi nessa oração breve aqui, falando para Deus o seguinte: Deus, eu não aguento mais uma derrota, mais uma frustração. Eu não aguento mais me esforçar por algo que não vou ter resultado. A oração de Davi é a seguinte: eu devo perseguir, eu vou vencer, vou alcançá-los e vou sair vitorioso disso. Em outras palavras, Davi dizendo assim: porque se eu não for sair vitorioso disso, eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Às vezes a gente chega em momentos críticos assim da nossa vida. Hoje a gente não tem mais força para nada, é a nossa oração: Deus, eu sei que o Senhor quer me levar, que o Senhor quer me levantar, mas eu preciso saber, vou sair vencedor? Não estou pronto para me levantar mais uma vez e vir uma situação e me derrubar. E não tem problema você fazer essa oração. Sabe por que não? Fala assim: por quê? Meu irmão, porque Deus responde. E se você acha que você sabe tudo a respeito da sua vida, Deus sabe muito mais. Obrigado. E quando Davi perguntou: eu devo perseguir? Sabe qual é a resposta de Deus? Persegue. É a resposta de Deus para o seu coração nessa manhã. Sabe por quê? Ziklag representa esse ambiente de anonimato, de esconderijo, mas de frustração. Ziklag representa esse ambiente das notícias ruins, só que elas não vêm para te derrubar. Ziklag representa esse ambiente de decepção. Só que, meu irmão, Deus conhece cada canto dessa cidade que você está, dessa situação que você está enfrentando.
E Davi chega nesse lugar e a cidade está destruída. Não tem o conforto da mulher, não tem o conforto ali da casa, dos filhos, não tem para onde correr. É o fim da linha. Fala assim para mim: fim da linha. Meu irmão, seu Deus é o Deus que abre caminho onde não tem caminho, que abre porta onde não tem porta. É o Deus que quando abre uma porta ninguém pode fechar, quando fecha ninguém pode abrir. E Davi não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr. Ele se reanima no Senhor e faz uma pergunta: Senhor, estou cansado, os homens que o Senhor colocou do meu lado querem me matar, meu líder, meu rei, quer me perseguir, me matar, aquele exército que me aliei, já não me aceitam mais, minha cidade devastada, destruída, casa queimada, mulheres e filhos foram embora, não tenho mais o que fazer. Senhor, eu devo perseguir? Não tenho nada, não tenho ferramenta, não tenho estrutura, não tenho, mas eu devo perseguir. Sabe o que é isso? Às vezes você não tem um recurso, às vezes você não tem um contato, às vezes você não tem a possibilidade, a oportunidade, às vezes você não tem nada. Só que se Deus olhar para você e falar: persegue, porque eu sou contigo, meu irmão, sem aliado, sem cidade, sem casa, sem nada que você possa se agarrar, sem recurso, nada. Se Deus falar: persegue. E a oração de Davi: Senhor, eu devo perseguir. Talvez você está aqui nessa manhã, vivendo uma situação de conflito na sua vida, onde notícia ruim atrás de notícia ruim se levantou, você não tem mais aonde se agarrar, o seu marido talvez já não confia mais em você, sua esposa também já não acredita mais em você, talvez você tenha vivido um momento onde nem seus filhos já não te olham da mesma maneira, talvez tantas situações se levantaram contra você, mas Deus quer te reanimar dizendo nessa manhã: persegue, porque eu sou contigo. Persegue, se coloca de pé, se levanta, persegue. Pode se levantar, meu irmão, eu vejo que é um mover aqui do Espírito Santo. Se coloque de pé diante das situações da sua vida, ainda que tudo tenha desmoronado, ainda que tudo tenha te perseguido, ainda que tudo conspire contra você, Deus manda te dizer nessa manhã: persegue, vai atrás e tudo eu vou restituir. Se reanima, se levanta, se coloca de pé, persegue a palavra de Deus, persegue a promessa que Deus fez sobre sua vida, persegue. Você olha para sua casa e o que enxerga é um desafio, e talvez uma pergunta quer nascer no seu coração: eu devo desistir do meu casamento? E nessa manhã Deus manda te dizer: persegue, vai até o fim, persegue. Persegue pela sua esposa, persegue pelos seus filhos, persegue pela sua saúde espiritual, persegue pela sua saúde financeira, persegue. Deus está dizendo a muitos corações essa manhã: persegue, persegue e eu vou te restituir. Persegue e nada daquilo que foi tomado será perdido, tudo voltará às suas mãos. Seu casamento será restaurado, seu filho será reconstituído, sua casa será levantada, seus sonhos, a promessa de Deus sobre sua vida será reconstruído. Como me reanimar no Senhor? Essa palavra é para você. E Deus está falando: persegue, ainda que os homens não estejam ao seu lado, persegue, ainda que sua casa não esteja de pé, persegue, ainda que sua cidade tenha sido queimada, persegue, ainda que seus bens tenham sido levados, persegue,
Persegue ainda que teu líder tenha te afrontado. Persegue ainda que teu líder tenha te perseguido. Persegue. Deus fala ao seu coração nessa manhã. Porque nada do que foi levado vai ser de fato tirado. E Davi levanta e persegue. E ele vence os inimigos. Ele reconquista os despojos. Ele salva a mulher, salva os filhos. E eles retornam para casa. E olha só, no meio do caminho ainda ele teve que ver 200 que pararam no meio do caminho. Enquanto você se levanta para perseguir aquilo que Deus falou que você deve perseguir, você vai ter que lidar com pessoas que param no meio do caminho, porque nem todos têm a estrutura espiritual que você tem. E você pode amar essas pessoas, mas você vai ter que olhar para elas e dizer: pode ficar, mas eu preciso ir, porque o meu Deus falou, persiga, e eu não posso parar. Davi não repreendeu porque eles pararam no meio do caminho, mas também não paralisou com eles no meio do percurso. Davi tinha uma palavra bem clara da parte de Deus, e mesmo amando aqueles 200 homens que pararam no meio do caminho, eu vejo ele dizendo: eu os amo, mas há uma palavra da parte de Deus sobre a minha vida, que eu devo perseguir. Então mesmo os amando, eu os deixo para trás e persigo. E Davi então persegue, conquista e traz de volta tudo. Ele traz de volta tudo. E ele chega naquela cidade, naquela mesma cidade Ziclag. E alguns dias depois vem a notícia: um amalequita traz a coroa de Saul. Meu Deus, isso é muito forte, meu irmão. E vem a notícia. E Davi escuta alguém batendo na sua porta. E eu tenho uma notícia. E que notícia é? Seus perseguidores caíram por terra. Aquele que ocupava o lugar da promessa que Deus tinha para a sua vida, que ocupava a sua posição, que era o único que te impedia de se assentar lá, deixa eu te dizer, caiu por terra. Está aqui a coroa. Não existe reinar, não existe governar para homens e mulheres que não conseguem suportar Ziclag sobre sua vida. Ziclag é esse lugar onde sua musculatura espiritual cresce, onde você se torna um homem maduro, uma mulher madura, onde você se levanta para guerrear guerras que você, imagina, você não tinha força nem para chorar, não tinha força para chorar. Mas Deus fala: eu sou contigo, persegue, você vai ver algo extraordinário acontecer. E porque Davi perseguiu, reconquistou tudo, e quando pôde retornar com sua mulher, suas mulheres em segurança, seus filhos em segurança, e reconstruir sua cidade, trazer de volta os despojos. Sabe aquela notícia ruim atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim? Agora a mulher está de volta, os filhos estão de volta, a casa está de pé, a cidade não está mais queimada, o despojo voltou. Não bastasse isso, dias depois vem a notícia: o rei Saul morreu. E embora Davi não se alegra em seu coração, só que é a morte de Saul que vai permitir com que Davi possa reinar. E Deus manda te dizer, porque aquela coroa, e quando eu falo coroa, eu sei que o Espírito Santo te mostra muito bem aquilo que Ele prometeu em sua vida, que parece estar muito distante, e você está vivendo um momento desanimado. Só que essa palavra é para você, você não veio aqui à toa. Deus está falando: se reanima, é na minha presença que você se reanima. Deixa eu te falar, se coloca de pé e persegue, porque você não vai precisar ir até a coroa vai vir até você. Persegue, só se coloca de pé, persegue, não tem onde se agarrar, persegue. Os homens dizem palavras contrárias, persegue, porque se Deus está te colocando de pé através dessa palavra nessa manhã, te trazendo esperança, te trazendo força, te reanimando, te colocando de pé, meu irmão, nada vai te parar. Levanta, vai para cima, guerreia pela sua casa, guerreia pelo seu casamento, guerreia pelos seus filhos. Não deixe o inimigo destruir
Porque ainda que ele tenha tomado, nada daquilo foi de fato aniquilado. O texto diz que foram levados, mas em um deles haviam sido mortos. Tem saída para o seu casamento, tem saída para a sua família, para a sua casa, tem saída para você. Deus conhece cada canto de Ziclag. Não te colocou nesse lugar para te quebrar, te colocou nesse lugar para te fortalecer. Feche seus olhos nessa manhã, meu irmão.